Olá, paz do Senhor, bom dia, Deus abençoe a minha, a nossa, a sua vida de forma abundante e poderosa. Mais uma reflexão do dia, neste canal de bênção, Palavra Ouvida, o Evangelho sem fantasia. Segunda-feira, início de semana, sabe o que significa isso? Cada semana que vira é a oportunidade de um recomeço, é um motivo de gratidão a Deus porque você está vivo para recomeçar uma nova semana e está podendo orar, buscar, acreditar que tudo pode mudar. Amém? Eu queria então trazer a terceira mensagem sobre a batalha espiritual, uma guerra constante. Nós falamos nessa batalha, quero chegar direto ao assunto, sem mais delongas, para a gente fazer uma oração de guerra, que a gente tem que ser sóbrio, vigiar. Pedro fala lá em 1 Pedro 2:8, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor. Falamos da guerra de um palmo. Esse é o terceiro vídeo. O anjo do Senhor está acampado ao redor do que o teme. Acampado ao redor do que o teme. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. A sabedoria divina do alto que nos leva a vitórias, a romper. E se nós rompemos essa barreira do redor, porque ao derredor está alguém se fazendo de leão, tentando rugir, imitar o leão para nos intimidar, nos acuar, nos deixar ali sem ação e dominar para nos tragar. Então nós temos que manter esse limite do redor. A guerra de um palmo é o que está ao nosso redor, nos protegendo do mal que está ao nosso derredor. E essa guerra é terrível. E para que eu mantenha o que está ao meu redor, que é forte e poderoso, o anjo do Senhor, mandado pelo próprio Senhor, forte e batalhador na peleja, nós temos que nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Assim Deus será forte em nós e o diabo será fraco em nós e ele vai fugir de nós por causa da presença de Deus na nossa vida. Só crer não é a questão, estou recapitulando, porque lá em Tiago 3:9 está dizendo: creres tu que Deus existe e é um só, fazes bem, até os demônios creem. Então religião não traz libertação, mas intimidade, experiência, convivência nos traz grandes vitórias. Temos um adversário e ele quer que você banalize, não acredite, menospreze, despreze, ignore esse fato. E quanto mais a gente ignorar esse fato, quanto mais a gente banalizar e não querer entender a realidade que isso nos traz, nós vamos ser vulneráveis ao ataque do adversário. Se apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse para a gente ser sóbrio, se o próprio Jesus ensina que nós temos que vigiar e em seguida estar em oração, depois do estado de vigilância, é porque há algo que nós temos que se preocupar. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Amém? Nós falamos da tentação, que é ser induzido a fazer algo contrário a princípios imorais, a éticas, a condutas que nós entendemos, temos consciência e de uma forma natural nos cobra. E a tentação é nos jogar contra princípios, valores morais, espirituais, de forma que nos afaste do que é bom, do que é correto e nos coloque em status, em estado, em posição desfavorável para que o adversário possa nos tragar. Falamos sobre a opressão, porque a tentação é um influencialismo, é um sugestionalismo de o diabo, o inimigo, o adversário das nossas almas, nos tentar, através de mídias, do sistema que rege corruptamente a religião, a política, a sociedade e seus valores, as influências através dos canais de notícias, dos canais de programas de entretenimentos, os canais de reality shows, pessoas que são influencers porque são famosos, porque cantam ou têm uma opinião que atrai multidões e nem sempre, quase na maioria das vezes, não é uma opinião que expressa a vontade de Deus, mas a vontade carnal do ego, de satisfazer o que eu gosto, o que eu acho que é bom. Esse influencialismo
através da amizade, da família, de muitas coisas que você pode abrir o leque, nos leva a perder o temor, a afastar de Deus e a ficar no status onde, quebrando o temor e afastando de Deus, o que está ao redor, na guerra de um palmo, sai, e o inimigo que se faz de leão, que está ao derredor, chega, e aí ele vai oprimir, por pressão. A Bíblia fala, Efésios, sobre os dados inflamados e as setas malignas. Dados inflamados e setas malignas é falado em Efésios 6, quando Paulo nos incita a pôr a armadura, nos revestir de temor, nos revestir de busca, de oração, de jejum, de Bíblia, da irmandade, da unidade da igreja como um corpo. Não vem com esse papo que Cristo em casa resolve, porque se nós somos um corpo que tem muitos membros, anatomia humana eu esqueci aqui, mas é 200 e alguma coisa, eu vou lembrar. É 200 e alguma coisa, são os órgãos internos e externos, primordiais, vitais, para o mecanismo do corpo funcionar perfeitamente, que o comando é o cérebro. Todos esses itens, esses membros internos e externos, vitais, é muitos que formam um corpo. Então a igreja, muitas pessoas se reúnem no lugar e formam um corpo. Não tem Cristo em casa, é a igreja, para ter libertação. E aí nós falamos que a opressão, ele vem soprando, ele vem insinuando, ele vem colocando através da sua ansiedade, dos seus medos, das suas inseguranças, da sua falta de Deus, dessa lacuna, desse vazio que já foi gerado em você. E o diazepam, o ribotril, remédios controlados para que você não fique em estado depressivo, com síndromes, com muitos problemas. Essas coisas não vão preencher, porque essa lacuna foi Deus que você tirou, que Deus não sai da gente, e gerou esse vazio. Aí vem a opressão, para lhe jogar em estado de desgraça. O que é isso? Aquele que não está mais debaixo da graça, porque recusou, porque Deus não recusa ninguém, Deus não rejeita ninguém, Ele aceita todos igualmente, sem acepção. E aí então, o inimigo vai oprimindo, para te chegar no estado de espírito tão pobre, tão fracassado, tão ruim, tão moribundo, que ele vai ter um acesso tão próximo de você, tão perto, que ele vai pular para a possessão. É o assunto de hoje. Se ele chegar à possessão, meu amigo e minha amiga, é como um homem altamente drogado e alcoolizado, que perde totalmente os seus controles motores, seus controles psicológicos, seus controles emocionais, e ele fica sujetivo a tudo que é ruim, péssimo e vazio dessa terra, e faz coisas que depois ele nem se lembra. Diga-se de passagem que eu tenho essa experiência do meu passado. Até até o mês de 95 eu vivi essas coisas. E você estando nesse estado de vazio completo, que se preenche somente de drogas e álcools, vícios, remédios controlados, sem temor nenhum, sem fé nenhuma, se afastando de Deus, vem a possessão. A possessão é o estágio final, onde ele ganha o controle absoluto. Possessão significa ser possuído, significa pertencer a alguém que o controla e domina, porque o possuiu. E o possuir é a força. Deus, ele bate a porta. Apocalipse. Se alguém entrar, que estiver lá dentro, abrir, convidar ele para entrar, se assentar com ele, então ele vai cear com você, vai ter intimidade. Satanás, ele agindo maliciosamente, pode te jogar num estado de desgraça espiritual. O que vai acontecer? Ele vai conseguir chegar a um tempo que é o último nível, demora, mas acaba que, se deixar, ele consegue a possessão. Porque nem todo mundo é possesso, muitos estão só na opressão, e tem pastor expulsando gente que está oprimida, não está possessa. Eu já vi muito isso acontecer. A pessoa não está possessa, ela está oprimida, e a opressão faz parecer que ela esteja possessa, mas ela está em um certo nível de consciência e consegue às vezes batalhar alguma coisa. A possessão é o último dos últimos níveis, porque a graça nos dá força e o próprio Deus impede.
E tendo a possessão, acabou. Aí você vai ter a perda total dos seus controles emocionais e espirituais, vai perder totalmente a sua identidade, seu caráter, sua personalidade, vai fazer coisas que você vai se odiar, vai se abominar de forma horrenda. E então o inimigo começa a fazer você fazer coisas que levam as pessoas a suicídio, as pessoas a virarem mendigos, as pessoas sumirem e nunca mais ninguém saber se está morto ou está vivo. Faz as pessoas matarem de uma forma horrível, sem ter ali condições de dizer não para o que é mal. Mas eu tenho uma boa notícia. Se isso vier a acontecer com alguém que você conhece, ou com você, a própria graça vai te permitir ter lapsos de consciência espiritual e vai te fazer ir a alguém que tem o conhecimento da verdade, o evangelho da salvação, a qual Cristo derramou sangue na cruz, 6 horas pendurado, sofrendo e esvaziando do seu corpo, da sua água, do corpo humano, do seu sangue, até que se secou internamente. Fala que ninguém matou Jesus, ele entregou a vida dele, ele entregou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, para que ele vencesse, se entregou à morte, para que fosse ressuscitado, para que nós vencêssemos essa questão. E a Bíblia diz que quando a gente é liberto, ele nos dá o Espírito Santo, que é o penhor para a redenção de uma possessão divina, porque eu pedi para que Deus seja meu dono, para que o inimigo saia. E Deus nos deu autoridade de expulsar os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos, operar sinais e maravilhas e fazer obras iguais a de Jesus, até maiores. Se você chegou ao nível da possessão, eu quero dizer que você vai ser liberto em nome de Jesus Cristo. Se você conhece alguém da sua família, da sua casa, que chegou a esse nível, nós vamos tratar desse negócio no poder da oração, e eu duvido que o mal resista. Até o possesso, pela graça, pelo poder do mistério da cruz, ele vai ter um momento de sã consciência. E se não tiver, o Senhor, ele age como o demônio foi agido no demônio de Gadareno, o demônio de Gadara. Aquele homem não foi em sã consciência, ele foi endemoniado, foi levado, endemoniado até quem podia curar. E Jesus o curou e o libertou. E assim será na sua vida também, na vida de quem você conhece, quem você ama. Se você conhece alguém que está nesse estado, nós vamos vencer. Eu quero orar com você. Eu quero clamar, porque ele deu autoridade. Se eu crer, se eu tiver ao mínimo uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, a menor semente das hortaliças, das verduras e legumes e frutas, as menor das sementes, eu quero te dizer uma coisa para você: vai acontecer algo, vai haver libertação. E essa praga, esse mal, porque quando o demônio ele veio com a possessão, ele traz maldições adquiridas, ele ressuscita maldições hereditárias, ele abre a porta para as maldições lançadas. E aí então a vida da pessoa é uma vida maldita, de derrota, de medos, de prisões. Mas é uma prisão de porta aberta, porque Jesus falou, que a Bíblia fala em apóstolo Paulo, Efésios, que aquele que subiu mesmo que desceu aqui na terra e também esteve nas regiões inferiores da terra, estando lá, venceu Satanás, tomou a chave da morte e levou cativo o nosso cativeiro. Não há cadeia que tenha chaves que não possa ser aberta, porque as chaves da vida e da morte estão na mão de Jesus Cristo, e sua prisão não tem chave. Você está numa prisão de porta aberta. É só você clamar o sangue de Jesus, essa prisão se abre com o terremoto, porque ela não está trancada, e você sai para ser livre, para ser liberto em nome de Jesus. Você vai vencer. Eu não sei qual é o seu nível. Você identificou qual é o seu nível? O primeiro, a tentação, é aquele nível de conflitos, crises existenciais. É ou não é? Crer ou não crer? Mentira ou não é mentira? Cristo em casa, porque na igreja é tudo ruim. E blá blá blá, um monte de coisa. Não vou ficar falando muito aqui não. Não procure se precisar. A tentação já entrou em tanto conflito, já foi tão influenciado pelo mal, que agora a tentação está mais forte, está mais constante. Você está cedendo muito mais do que imaginava.
vai chegando a um estágio de fraqueza e limitação emocional, moral, espiritual, que vem a opressão para que o diabo abra as portas para a possessão. Mas eu quero orar por você. Não vou esticar porque o tempo é curto, todo mundo tem correria. Pai, eu estou olhando para essa câmera do meu celular, mas eu estou pela fé olhando dentro do olho desta pessoa que ouviu as 3 mensagens, que depois dessa vai acabar ouvindo as 3 para entender o mistério. E eu estou olhando como Jesus fazia para fazer milagre. Ele olhava no olho das pessoas, ele se concentrava face a face com as pessoas, colocava as mãos e com palavras de poder ele produzia libertação, ele produzia cura, ele produzia salvação, ele produzia poder, ele produzia vida e vida em abundância. E ele disse que se eu tiver uma pezinha muito grande de mostrar, eu posso fazer as obras que ele fez até maiores. Eu não quero fazer nada maior do que Jesus. Eu quero fazer igual, é o suficiente. Então eu quero profetizar agora, Jesus, com a minha fé do tamanho de grão de mostarda. Sim, libertação, cura. Eu estou agora profetizando na autoridade do nome e do sangue de Jesus, porque eu estou orando ao Pai em nome de Jesus Cristo, crendo, então me será concedido. Eu tenho pela cruz vazia o poder de filho, e digo agora, recebe libertação dessas fraquezas que te está deixando ser influenciado com facilidade, sugestionado com facilidade com coisas que não são boas e que vão te tirar a paz de espírito. Quero te libertar da força opressora, das insinuações, dos dados inflamados malignos de Satanás. Eu quero te libertar da possessão. Todo espírito das trevas, sai em nome de Jesus Cristo. Eu dou uma ordem, sai, é ordem dos céus divina. Sai, sai, sai pelo poder do sangue do nome de Jesus. Seja liberto, seja liberta. Leve libertação para o seu filho, para a sua filha, para a sua mãe, para o seu pai, seu tio, sua tia, sua parentela, aquele que você ama, seu amigo, lá no seu emprego, no ambiente que você está agora. Haja luz, a luz da libertação, a luz da vida, a luz do caminho, a luz da verdade, que é Jesus Cristo, o Yeshua, a Mashiach, o Messias, o Salvador, que vive e reina, está à destra do Pai, divulgando a nossa causa e dizendo: seja liberto e livre. Maldições hereditárias lançadas ou adquiridas pelo pecado, sejam agora jogadas por terra e eliminadas. Desfeita toda obra de macumbaria, feitiçaria, inveja, mandinga, idolatria, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Todo ódio dissimulado contra ti cai por terra. Toda arma forjada e preparada no inferno do mal contra ti não prevalecerá. Eu profetizo sobre você cura da sua doença. Doença, sai. Enfermidade, sai. Você está curado. Sente o poder da cura. Você está livre. Sente a sensação da liberdade, da libertação. Sente o Espírito Santo entrando em sua vida. Aceite-o, receba-o, convide-o. Abra a porta, ele está batendo. Abra e convide ele a entrar agora. Isso, chama. Espírito Santo, ele te chamou para entrar. Entra. Receba agora a unção dobrada do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você está liberto, você está curado. Toda manifestação agora, acabou, porque saiu. Glória a Deus. Eu creio. Se você não viu os 3 vídeos, ouça, você entendeu o mantra. É isso aí, pastor Luiz Kinoshita, boa semana. Palavra ouvida, Evangelho sem fantasia. Nos ajude, curta, compartilhe, repassem, comentem, porque eu quero estar aí firme, sempre ajudando, como eu um dia fui ajudado. Terra, eita Deus, grandão, glória!